E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Santos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre os ruralistas e sobre o cenário rural no Brasil como um todo. Antes da gente começar o vídeo, eu vou expor alguns gráficos e algumas imagens e peço que vocês prestem muita atenção, que a partir dessas informações que foram coletadas, algumas do IBGE, outras do INPE, a gente vai trocar a nossa ideia, tá bom? Prestem bastante atenção nas imagens, por favor. Então, pessoal, o nosso cenário atual é de um presidente da República, de um governo federal totalmente alinhado aos ruralistas, atendendo a todos os pedidos e sendo totalmente conivente com as práticas ruralistas. E tratando os agropecuaristas e a agropecuária como se fosse a maior das maravilhas do mundo. E não é isso que os dados mostram. Para a gente começar a nossa conversa, nenhum país do mundo se desenvolveu exportando commodities agrícolas, né? Porém, eu gostaria de falar sobre a vida no campo. No campo, a taxa de analfabetismo média, ela é 20% maior que a taxa de analfabetismo na cidade. Sendo que o abandono escolar das pessoas que vivem no campo é 70% maior que o abandono escolar das pessoas que vivem na cidade até o final do ensino médio. E temos um grande problema no Brasil, que são o trabalho escravo e os rendimentos dos trabalhadores do campo. Para vocês terem uma ideia, como vocês puderam ver no gráfico, entre os anos de 1995 e 2016, 52 mil trabalhadores brasileiros foram libertos da escravidão. É isso que vocês ouviram, no século XXI. Nós temos trabalho escravo e análogo à escravidão aqui no Brasil. Esses trabalhadores, 84% deles estavam no campo. Os outros 16%, alguns estavam na construção civil e outros estavam em atividades extrativistas. Porém, o campo no Brasil hoje, ele é responsável por quase 90% do trabalho escravo e análogo à escravidão. E não se engane, ainda hoje no Brasil temos trabalho escravo. Os ruralistas, eles têm uma mentalidade extremamente escravocrata. Eu vou falar pessoalmente, eu sei que a gente não deve generalizar o que a gente conhece e o que a gente vê e querer generalizar para um todo, mas eu conheço pessoas que têm fazenda, contratam um trabalhador e acham que ele tem que ficar lá 24 horas por dia, 7 dias na semana, 3,5, 5 no ano. Nenhuma jornada de trabalho no campo temos no Brasil. A jornada de trabalho média do trabalhador no campo é de 13 horas diárias. O pessoal do campo, os empregados, eles acordam 5 horas da manhã e ficam muitas vezes até após o pôr do sol trabalhando. E a renda média do trabalhador do campo, ela é muito baixa. Ela só perde para os trabalhadores domésticos, como vocês puderam ver também nos dados que eu apresentei. A renda média dos trabalhadores rurais é cerca de R$ 1.300 na agropecuária, né? Enquanto que o comércio no Brasil, a renda média dos empregados é de R$ 1.789, quase uma vez e meia maior. E a agropecuária ela só ganha do trabalho doméstico, que tem uma renda média de R$ 878. Então esse é outro ponto. Junto com uma alienação educacional, junto com um grande número de focos de trabalho escravo, nós temos um pessoal do campo que
não têm os seus direitos trabalhistas garantidos, porque eles não têm sequer uma jornada de trabalho garantida, e recebem um salário extremamente baixo, se comparado à população urbana brasileira. Outro fator que é de extrema importância para a nossa análise é a concentração fundiária brasileira. 33% dos imóveis rurais, eles correspondem a apenas 1,4% da área agricultável do Brasil. Esses imóveis são de até 16,2 hectares. Então, se você tem uma fazendinha, se você tem um sítio de 16, 17 hectares, saiba que você faz parte de 33% dos proprietários, mas que tem uma área de apenas 1,4% da área agricultável brasileira, enquanto que 0,8% dos imóveis, que são os imóveis maiores, que tem mais de 2.000 hectares, maiores que 2.000 hectares, eles correspondem a mais de 42% da área agricultável brasileira. Então o que acontece? A condição de vida no campo ela é extremamente baixa, ela é extremamente ruim. E a concentração fundiária é extremamente grande. Vamos analisar agora a riqueza produzida no campo. Existe um conceito que eu até coloquei dentre as fotos que vocês viram, que é o valor adicionado bruto. Valor adicionado bruto é aquele valor que ele é colocado em circulação após a produção de um produto ou a geração de um serviço. É aquilo que sobra e que de fato é injetado na economia. A agropecuária, ela injeta apenas 5% do valor produzido na economia. Então a gente vê falar, mas o PIB brasileiro, ele é composto de não sei quantos % de exportações da agricultura. Isso não interessa, porque essa riqueza, ela fica na mão de muito pouca gente. Apenas 5% de tudo que é produzido, do valor final produzido, é que é realmente colocado em circulação, que realmente vai movimentar a nossa economia. Se a gente comparar com a indústria, esse valor colocado em circulação era de 26% em 2012. E agora, em 2018, caiu para 21,6%. Claro, reflexo de um governo que não valoriza a indústria. Você nunca viu o governo com um plano de desenvolvimento da indústria, mas sempre focado nos ruralistas. Os serviços, por exemplo, o mercado de serviços injeta 70% dos ganhos na economia. E é aquele negócio, né? Quando a pessoa é pobre, ela gasta tudo, ela coloca todo o dinheiro dela no mercado. Mas não vamos entrar aqui nesse detalhe, porque o foco aqui são os ruralistas. E por fim, é muito importante falarmos das queimadas. Como vocês puderam ver uma imagem real, uma imagem de satélite do INPE, a nuvem de fumaça das queimadas, não só do Pantanal como do Cerrado, ela já ocupa praticamente a totalidade do continente sul-americano. Ela se estende por mais de 4.000 quilômetros, desde o foco, um raio de mais de 4.000 quilômetros, já tem a presença de fumaça. E não é à toa que a cidade do Rio de Janeiro, ela amanheceu no fim de semana passado com um céu totalmente nublado de fumaça. A fumaça da queimada já chegou em diversos países como Argentina, Paraguai, todo o Sudeste já apresenta uma quantidade de partículas sólidas por milhão, né, no ar respirável, dezenas de vezes maior que o tolerável pela OMS. Então, vamos lá. O pessoal queima, não distribui renda, concentra renda e mesmo assim é o foco dos programas desenvolvimentistas do governo federal. Na minha visão, os ruralistas são o câncer na economia brasileira. Eles concentram toda a terra, sendo que essas terras já estavam aí muito antes da chegada dos portugueses. E a maioria das terras brasileiras, elas não foram compradas. Quando você vê um grande latifundiário, ele não pagou por aquela terra. Ele tem aquela terra, né, tem a posse daquela terra, ele é dono daquela terra, mas a maior parte dessas terras, elas são herdadas.
E até 1822, no Brasil, não se vendia terras. Todas as terras eram feitas por doações da coroa. Elas eram distribuídas por meio de donatários. E se a gente pegar as estatísticas de quem tem latifúndios hoje no Brasil, acima de 2.000 hectares, a quase totalidade desses não pagou pelos latifúndios. Ou grilou as terras, ou recebeu como herança, que já é um mal que vem desde a coroa portuguesa no Brasil. Então, o Brasil, a gente tem essa questão do cara ser o dono da terra. Sendo que a terra já está aí. Diversos países no mundo, a terra ela é do Estado, ela é do país. Assim como no Brasil, todo minério, todo petróleo que você encontrar, ele é da União. Isso aí está na Constituição. A terra não. A terra ela é propriedade privada. E no Brasil acontecem essas distorções. E eu quero ressaltar também o imposto territorial rural. Aqui no Brasil, a gente tem um imposto que é o imposto pago sobre as propriedades rurais. Se você tem uma casa, você paga o IPTU. Se você tem uma fazenda, você paga o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. O Imposto Territorial Rural no Brasil, no ano de 2016, arrecadou menos que 50% do IPTU pago apenas na cidade de São Paulo. Então o imposto pago por todas as fazendas do Brasil inteiro foram menor que o imposto pago por metade dos habitantes da cidade de São Paulo no ano de 2016. Sendo que tributação é demonstração de riqueza. Quem demonstra riqueza paga mais imposto. Por isso que você tem um carro, você paga o IPVA. E daí por diante. Você tem uma casa, você paga o IPTU. Porque isso é uma demonstração de riqueza. Então a gente consegue ver, né, como conclusão, aqui já chegando à conclusão do nosso vídeo, que realmente os ruralistas são um câncer na economia brasileira. Concentram a renda, concentram a riqueza, exportam commodities como soja, queimam o nosso patrimônio natural e mesmo assim o governo é extremamente conivente, não há fiscalização de toda a queimada realizada no Brasil. A maior parte, 60% das multas, não são pagas, elas são recorridas ou então prescrevem. Então, a gente tem um governo que não fiscaliza queimadas, que é totalmente conivente. E tem também outra questão que eu não falei, que é a questão da produção de alimentos, né? A produção de alimentos no Brasil, as pequenas propriedades, as propriedades familiares, elas são responsáveis por produzir 70% dos alimentos que são vendidos no mercado brasileiro. Enquanto que as grandes propriedades, em sua maioria, produzem soja. Ninguém se alimenta de soja. Soja é produto de exportação, é para produzir óleo de cozinha, é para vender para outros países do mundo produzir óleo de cozinha e daí por diante. Então eles não contribuem com o desenvolvimento nacional, eles geram muita pobreza, muita miséria, geram um atraso em nossa economia e ainda assim são foco, né, dos programas governamentais de desenvolvimento. O vídeo de hoje foi esse. Um grande abraço a todos. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que se inscrevam